Que graça podermos celebrar esta semana, rezarmos pelas nossas famílias e meditarmos sobre a realidade família. E ainda mais, em comunhão com o Ano Vocacional no Brasil, falarmos sobre as vocações. Afinal, ser família é assumir uma vocação, é assumir um chamado de Deus para um caminho específico de santidade e de construção do reino entre nós. Certamente vocês já ouviram nestes dias, desde que iniciaram a celebração da Semana da Família, sobre o que é a vocação. Chamado de Deus. De modo bem sintético e claro a nós, vocação é o chamado de Deus. Mas hoje nós podemos falar que vocação é um chamado do amor para viver no amor para o amor. Parece algo meio confuso, meio louco, repetirmos tantas vezes a palavra amor, mas cada uma delas tem um sentido específico. O amor nos chama, Deus é amor. O amor nos chama para vivermos no amor, para vivermos nele. Afinal, tudo aquilo que nós como cristãos aprendemos como discípulos de Jesus é esta vivência em Deus, ter uma vida em Deus. Por isso, viver no amor. Mas esta nossa vida em Deus também é para algo. E aí, o segredo de todas as vocações. Ninguém assume um chamado de Deus para viver somente para si, mas assume o chamado de Deus para viver para alguém. Todos nós somos destinados para alguém. E este ir de encontro ao outro somente é possível pelo amor. Por isso, o amor nos chama para vivermos nele, para então amarmos o próximo. Pensando na vocação específica de cada um de nós, quem é o próximo de vocês que são casados, que são famílias? Quem é o próximo de mim, que sou padre, assumi a vocação sacerdotal? Temos aqui o diácono Bruno, em breve padre também, o Celinho, o Evandro, que em breve assumirão o diaconado. Quem é o nosso próximo, a quem o Senhor nos envia a amar, a viver o amor? Podemos também lembrar das outras vocações, a vocação à vida religiosa, os missionários, vocês todos que são leigos, leigas da vida da comunidade, enfim, o amor nos chama para amarmos. E só é possível fazermos isto nele. Porque Deus é um amor puro. Deus é um amor verdadeiro. Deus é aquele amor que não encontra limites para acontecer. Deus é aquele amor que não faz seleção de pessoas para amar. Deus é aquele que não encontra limites para ser quem Ele é. O amor não encontra limites para amar. Muito diferente daquilo que nós aceitamos na lógica mundana da palavra amor, onde eu escolho a quem amar, onde eu seleciono aqueles que são dignos do meu sentimento de amar, ou da minha postura de caridade. O amor que não é puro, vem aí manchado da malícia, um amor que diante de qualquer barreira desiste de amar. Então, para vivermos o amor, é preciso estarmos fundados nele mesmo, que é o próprio Deus. Agora, quando Deus nos chama para vivermos as nossas vocações, cada um de nós aqui na sua vocação específica, como eu disse,
Eu como padre, vocês como famílias, como leigos engajados na comunidade, os religiosos na missão deles, os missionários, enfim. Quando Deus nos chama, Ele espera de nós uma resposta livre. Eu livremente abraço a vontade de Deus para a minha vida. Porque somente de modo livre é que podemos assumir uma vocação de modo a encontrarmos nela realização do sentido de nossas vidas, uma realização também prazerosa, por que não dizer, do ter prazer na vocação em que assumimos, e assim também, claro, fazermos aqueles a quem somos enviados felizes. A nossa resposta, ela precisa ser livre, mas também uma resposta dedicada, com empenho, com doação, com entrega. Porque, meus queridos, paremos para pensar. Se a vocação fosse mera obrigação, será que temos condições de fazer alguém feliz? Será que teríamos condições de sermos nós mesmos que assumimos este chamado felizes? Eu acredito que não. Porque só de pensar em obrigação já nos cansa. Eu sou obrigado a fazer isso, eu sou obrigado a fazer aquilo. Já cansa a cabeça da gente em pensar em obrigação. É difícil se ter prazer naquilo que eu sou obrigado, forçado a fazer, e Deus não quer isto para nós. Deus não nos força a nada, Deus não nos obriga a nada. O que nós encontramos em Jesus, em todo ensinamento de vida nova que Ele nos dá, é uma proposta. Jesus nos apresenta um caminho, nos propõe um caminho que nos leva ao encontro de Deus e à sua salvação. E assim, para vivermos este caminho de encontro com Deus e a salvação que Ele tem para todos nós, Jesus nos oferece como que sandálias específicas para cada pé. Para cada um serve uma sandália, de acordo com a numeração, de acordo com o modelo. E calçando livremente a sandália que o Senhor me dá, eu vivo a proposta de um novo caminho, de uma nova vida, de um encontro com Deus, de uma realização da minha vida em Deus. Por isso que se Deus me chamou para ser padre, não adianta eu querer calçar a sandália de quem vai se casar, porque não serve. Se Deus te chamou para o casamento, não adianta você querer assumir o lugar do padre, porque não serve a sandália para você. O Senhor nos apresenta uma proposta, mas nos apresenta também aquilo que somos capazes de assumir. Aquilo que Ele quer para nós dentro desta proposta. E aí, somente vivendo deste modo, assumindo isto livremente, é que eu encontro a minha realização e a minha felicidade, e aí eu posso fazer o outro feliz. O amor é livre. E só pode ser vivido na liberdade. Pensemos, celebrando aqui, a Semana da Família, pensemos na realidade da família, familiar, marido e mulher, junto aos seus filhos. Quantos casais, nós padres, também diáconos, nós que damos orientação para as pessoas, quantos casais vêm nos procurar, que não estão vivendo felizes, e aí questionando sobre a vida deles vamos descobrindo, porque se casaram, porque o pai forçou, porque a mãe forçou, por causa de condição X ou condição Y, mas não foi um matrimônio assumido na liberdade, e por isso vão se desgastando e se desfazendo. Dentre tantas outras razões, claro. Por isso, viver o amor na liberdade.
Agora, voltando ainda naquilo que eu disse, da nossa vocação, o amor nos chama para vivermos nele e para amarmos. É preciso de nossa parte, além deste assumir com liberdade, o empenho da doação, da entrega. Porque, como dizia, a vocação não se vive para si mesmo, mas sempre em função do outro. Na vida do casal, é possível viver o egoísmo dentro do casamento? Possível até seja, mas conduz o casal à felicidade? O egoísmo, ele pode encontrar espaço dentro do casamento, dentro da família? Não. Porque onde existe o egoísmo, no casal, na família, ali não existe o amor. Porque sempre se ama alguém. E o egoísmo faz eu olhar somente para mim. Eu olho e me preocupo somente com o meu próprio umbigo, como se diria popularmente. E aí o marido que se casa para se realizar apenas, para se satisfazer apenas das suas necessidades, para buscar somente a sua própria felicidade, esquecendo que ele deve se entregar para a felicidade da sua esposa, fazê-la feliz e, em consequência da felicidade da sua esposa, e isso de vice-versa, encontrar a sua própria felicidade, é um casamento que não vai muito longe. É uma vocação que não vai muito longe. Por isso, sempre pensarmos na entrega. E agora, pensando naquilo que a liturgia de hoje nos apresenta, o perdão. O perdão, ele é fruto do amor. Quem ama, perdoa. Quem ama, perdoa. E se o perdão é fruto do amor, a paz é fruto do perdão. A família que sabe se perdoar é uma família que sabe que pode viver em paz. E como é difícil vivermos o perdão. Todos nós sabemos muito bem disso. Como é difícil vivermos o perdão. Como é difícil nós termos que reconhecer um erro e pedir perdão. Como é difícil nós darmos o perdão a quem nos magoou, a quem nos ofendeu, seja quem for. Isso é muito difícil. Mas quando se trata do eu pedir o perdão para aquilo que eu fiz de errado, quando se trata de eu ser reconhecido como um miserável que precisa do perdão do outro, isso parece ser mais fácil. Olha na nossa relação com Deus. Nós erramos, nós pecamos, nós ofendemos a Deus, mas facilmente procuramos o seu perdão. Pedimos perdão na missa, temos aí o sacramento da reconciliação à nossa disposição, só não busca quem não quer. Nas nossas orações a Deus pedimos o perdão, mas na hora de eu assumir este perdão que Deus me dá na minha relação com os meus irmãos e irmãs, a começar dentro da minha casa, isto fica muito mais difícil. Porque eu olho somente para mim. E além do egoísmo, que me faz olhar somente para mim, sou por demais orgulhoso. É o orgulho que moveu aquele discípulo a perguntar a Jesus: Senhor, quantas vezes devemos perdoar? Jesus, que já tinha falado isso no Evangelho de ontem, sobre a necessidade da correção fraterna e do perdão dentro da comunidade, vem então Pedro e pergunta: Senhor, quantas vezes devemos perdoar? Até 7 vezes? E olha, Pedro ainda foi generoso. Porque certamente se fôssemos nós a perguntar a Jesus, o máximo que a gente apresentaria para o Senhor, Senhor, até 2 vezes. Porque uma vez vai, uma segunda chance, tudo bem. Mais do que isso é difícil.
E aí a resposta de Jesus, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7, é para dizer aos discípulos que o amor não tem limite, o perdão também não tem limites. Perdoar sempre. Assim como o amor não tem limites, o perdão também não pode encontrar limites. Assim como o amor verdadeiro ele não pode encontrar barreiras para acontecer, o perdão também não pode encontrar barreiras para se tornar uma realidade dentro da família e dentro de qualquer relação que nós vivamos. Não pode. E aí a coisa vai se tornando mais difícil ainda quando a gente pensa em sentimento. A gente tem uma mania de associar tudo aos sentimentos. O amor a gente resume somente a sentimento, esquece que o amor é uma prática. O perdão a gente quer associar somente ao sentimento, esquece que o perdão ele é uma prática. E aí eu fico aguardando o meu sentimento. Olha, quando o meu sentimento estiver de boa, quando eu estiver sentindo aquela paz em relação àquele que me magoou, quando eu sentir aquele amorzinho no meu peito de novo, aí eu perdoo. Não vai perdoar nunca. Nunca. O amor e o perdão, ele precisa ser praticado antes até mesmo de ser sentido. Olha, quando nós ficamos esperando demais o sentimento para perdoar, nós na verdade vamos cultivando um sentimento de raiva, de ódio. Porque a gente também associa muito o sentimento ao pensamento. No pensamento a gente só fica lembrando do erro que nos fizeram. E aquilo vai acumulando raiva em nós. Aquilo vai acumulando até mesmo para muitos um desejo de vingança. E aí enquanto eu não assumo a postura do ir ao encontro do meu próximo, ou ao menos de eu me colocar em oração, e pedir ao Senhor a graça do poder e saber perdoar, eu nunca vou me sentir livre do mal que me fizeram. Porque perdão, como eu disse, não é sentimento, é prática. E o perdão, muito mais do que dar a liberdade ao outro de viver a sua própria vida, é eu permitir a mim uma autolibertação de um mal que tanto tem me incomodado. Então eu me autoliberto pelo perdão de um mal que me causaram e que tem me machucado tanto. A pessoa que não perdoa, e assim a pessoa que também na verdade não ama, é como aquele dito cujo que se machuca, vai ao médico, o médico dá para ele uma solução, uma medicação, para medicar ali aquela ferida, e aquela ferida ir cicatrizando e sarar, mas o cara sai de lá e não faz nada do que o médico mandou. E aí aquela ferida, ao invés de cicatrizar, ela vai abrindo cada vez mais, ela vai infeccionando, ela vai piorando, a dor vai aumentando. O Senhor nos ensina o amor e o perdão. O Senhor nos dá o remédio para tantas dores e angústias nossas. O Senhor nos dá o remédio para tantas feridas que foram abertas em nossos corações pelos outros. Só que nós insistimos em não usar o remédio que Ele nos deu. E por isso a dor do nosso peito, a dor na nossa consciência vai aumentando cada vez mais. E por isso, aquela mágoa, ela vai como que infeccionando toda a minha vida. E eu vou sofrendo com aquilo. Se alguém te corta a tua mão, quem é que vai sofrer a dor? Quem cortou a sua mão? É você mesmo, que foi machucado. E é você que precisa tratar isso. É você que precisa buscar a cura para isso. Se alguém te magoou dentro da sua casa, seja o seu marido, ou sua esposa, os seus filhos, ou seus pais, seja quem for. Quem está sofrendo essa dor, quem está sofrendo essa mágoa, é você ou ele, ou ela? É você.
Quem é que tem que procurar a cura para isso? Quem é que tem que procurar o remédio para isso? É você. Você sabe o tamanho da sua dor. E somente quando você perdoar, é que você vai começar a entrar nesse processo de cicatrização. Ah, padre, mas é difícil. Porque eu sempre me lembro. Que bom que você se lembra. Você ainda tem memória. Só que assim como uma ferida que se fecha, que se cicatriza, olhamos para aquela cicatriz, nos lembramos do que aconteceu. Mas aquilo não dói mais. Aquilo não incomoda mais. Aquilo não atrapalha mais a minha vida. Eu posso até me lembrar, depois de perdoar daquilo que me fizeram, mas aquela mágoa não me dói mais. Mas aquela dor não me pertence mais. Só ficou na memória, só ficou na lembrança o mal. Mas eu fui liberto da dor. Eu fui liberto da dor. Fora que esta semana mesmo estava vendo aqueles vídeos de Instagram e não sei se era um guru, sei lá, mas ele falava também da questão do perdão, e muito interessante. A pessoa, quando ela guarda a raiva de alguém, ela como que assume para si a culpa de um mal que lhe fizeram. Ela se pune pelo mal que fizeram a ela. Eu tenho raiva de alguém, eu me puno por um mal que me fizeram. Como que assumo a culpa daquilo. E aí aquela pessoa de quem eu digo não querer mais contato, aquela pessoa de quem eu digo querer me livrar dela, não consigo nunca, muito pelo contrário. Eu faço com que ela esteja mais perto de mim cada dia mais. Porque com a raiva eu vou permitindo que ela seja como que um inquilino na minha cabeça. Eu me lembro dela todos os dias, a todo instante. Ou até mesmo no meu sentimento. Por isso que o perdão, ele é um ato de libertação própria. Perdoar é deixar com que o outro siga a sua vida, mas que eu também siga a minha vida em paz e livre. E eu só sou capaz de fazer isso quando eu de verdade amo. Amo a outra pessoa, amo também a mim. E por isso o perdão ele é tão necessário em todas as nossas relações e também assim necessário nas nossas vivências das vocações. O padre que concede o perdão à comunidade, a família que concede o perdão entre si. Por isso, meus irmãos e irmãs, nós somos chamados para viver no amor, viver em Deus. Estamos no mundo, mas para vivermos em Deus. Se queremos assumir de verdade a nossa vocação, esta que o Senhor te chamou, esta que o Senhor me chamou, estejamos abertos à vivência, à prática do amor, não somente ao sentimento do amar. E na prática do amor, tudo aquilo que então nos possibilita vivermos felizes, eu e o outro. E nisso encontrarmos a realidade do reino de Deus. Veja aquilo que Jesus disse ao discípulo quando ele perguntou, quantas vezes devemos perdoar? Jesus disse, não só até 7 vezes, mas 70 vezes 7. O reino dos céus é como? E aí Jesus conta toda aquela parábola. Jesus nos apresenta a realidade do reino dos céus, como uma realidade do amor e do perdão, da alegria e da paz, da liberdade. E se Deus nos chama para vivermos nele, é para vivermos esta realidade do reino. Não fujamos disso. Se você tem dúvidas para onde caminhar e de como viver, reze nas suas orações aquilo que aqueles 2 discípulos de João Batista
fizeram com Jesus, se colocaram atrás de Jesus, seguiram a Jesus, até terem a oportunidade de perguntar para Jesus: Senhor, onde é que tu moras? Queriam saber onde Jesus morava, porque eles queriam viver com Jesus, estar com Jesus, ser com Jesus, tornarem-se discípulos de Jesus, aprender dia e noite com Jesus o jeito jesuano de ser, o jeito do reino de ser, o jeito de Deus ser. Se você ainda não aprendeu, faça um exame de consciência. Se você ainda não aprendeu que viver a sua vocação é viver o amor, e em consequência do amor tantas outras coisas como o perdão, é porque você ainda não encontrou o lugar onde Jesus mora. É porque você ainda não descobriu a morada de Jesus, e você ainda não se colocou a viver junto a Ele, sendo discípulo dele, para plasmar-se naquilo que Ele é. Então que façamos desta semana de oração e reflexão da realidade familiar, esta semana da família, uma oração onde todos nós possamos pedir: Senhor, mostra-nos onde Tu moras. Mostra-nos onde podemos ficar contigo e ensina-nos o Teu jeito de ser. Para que o reino dos céus não seja somente uma utopia, mas seja uma realidade dentro de nossas casas e na vida de todos nós. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.